Boa noite, bom dia, né? Para quem estiver vendo no dia seguinte. É difícil demais, cara. Botafogo, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre esse 2-2 Botafogo em Santos pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Mais um jogo com muitos desfalques, apesar dos retornos, né? A gente teve aí do Telles, do Danilo, enfim. Mas a gente já tem a notícia de que o Matheus Martins e o Barreira vão ficar fora, né? Mas o importante é realizar sonhos, né? A gente já tem um elenco muito defasado, mas tá tudo bem, né? O Montoro só deve voltar em dezembro. O Barreira só volta após a data FIFA. Não vai voltar, não. Essa previsão aí dele voltar pro jogo contra o Mirassol já caiu por terra. E é isso, né? Tivemos um jogo em que a gente começou e foi o gol mais rápido. Numa rodada que a gente teve o Galo fazendo um gol com 20 segundos, o Botafogo marcou um gol com 18, né? Que foi o Joaquim Correa. E que partida, né? Assim, que partidaça, né, do Joaquim Correa. Eu sou um cara que eu sou muito crítico aqui ao futebol dele, ao rendimento dele no Botafogo, aos números. Mas hoje desencantou, né? Marcou um gol logo no começo do jogo. Depois marcou um golaço, né? Uma batida linda. Demonstrou qualidade hoje, merece parabéns aí pelo jogo que fez individualmente o Correa. E o Jefinho, né, que apesar de não ter feito um segundo tempo tão bom, tanto é que foi substituído, deu 2 assistências, né? Eu acho que o Jefinho, o saldo dele é positivo hoje, né? Assim, ainda bem que ele entrou como titular e não Arthur, né? De todo modo, a gente vê um time muito inconstante, gente. O Botafogo faz o primeiro gol e quem manda na partida até os 10, 15 minutos é o Santos, né? Até ir lá e empatar o jogo com muito mérito, né? E aí, assim, beleza que a gente tem a escassez de peças, o Marçal, que geralmente é o cara que é improvisado na zaga, não pôde jogar hoje, né? A gente tem a ausência do Caio, a gente teve a ausência do David Ricardo, tivemos a volta do Barbosa. Mas, pô, será que valia a pena? Sabe, é muito fácil falar agora, mas será que não valia a pena ter colocado o Gabriel na zaga, já que ele é um zagueiro? Porra, assim, se o Gabriel não pode jogar e o Nilton é titular na zaga no lugar dele, pra que contratou o Gabriel, né? Pra mim, o mais plausível hoje era a zaga do Botafogo ter sido o Gabriel, embora tenha suas limitações, Barbosa e o meio-campo com Marlon e Nilton. O Danilo, beleza, jogou muito bem, eu gostei do rendimento dele, mas é nessa que você estoura o jogador. O cara vem de uma lesão grau 2 na coxa, o cara não joga há 2 meses, e você mantém o cara por 80 minutos. Inclusive, o Danilo estava se desfalecendo no segundo tempo, e o David não tirava, né? Enfim, mas mesmo assim, a gente teve algumas combinações, fez 2-1, e aí no segundo tempo, o Botafogo ele começa melhor. O Gabriel Brazão faz milagres assim absurdos. O Botafogo perde gols que não podia ter perdido, sabe? Assim, a equipe não passa confiança nem quando constrói. E aí entra o mérito, né? O aspecto treinador. O Vojvoda faz uma leitura do jogo, realiza as substituições. O Santos começa a entrar no jogo, melhora muito na partida e tem o pênalti. E o Santos esteve mais próximo de marcar o terceiro gol, inclusive, não fossem os erros do Guilherme, do que o Botafogo de fazer o terceiro, né? E aí entra o treinador. A gente tem um técnico que ele fica naquele iPad, olhando o jogo, fica com a mão ali no pescoço, coça a cabeça. Eu não digo que tem que ficar berrando com os jogadores, mas eu vejo ele falando muito pouco com os atletas. E, cara, as substituições, elas são muito tardias, cara. Os jogadores, eles têm que resolver mudar o jogo ali com, o quê? 10, 15 minutos? Sabe, é difícil, honestamente. Então, assim, a gente viu o Vasco ganhando, a gente viu o Fluminense ganhando, o Bahia já estava na nossa frente, a gente viu o Mirassol ganhando. Esse era um jogo que ele não podia ter acontecido com esse resultado. Porque o Botafogo agora pega o Mirassol fora de casa, e o favorito para esse jogo é o Mirassol, como um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Qualquer um que vá jogar contra o Mirassol no Maião
Eu diria, tirando o Flamengo e o Palmeiras, tem o Mirassol como favorito. E depois o Botafogo encara o Vasco, num clássico direto. E com a bola que o Vasco tá jogando, também não vejo favoritismo do Botafogo. Então, assim, cara, nesse momento eu não quero cobrar desempenho, sabe? Como eu já falei, o desempenho eu cobrei lá atrás, agora já era. O ano já acabou, a gente agora precisa de resultado para ir para Libertadores. Ponto. Como? Dane-se. Até porque eu não ficaria com o David pro ano que vem, tá? O que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Textor vai manter o David para 2026. De todo modo, né? O Botafogo com esse desempenho, com esses resultados, né, é um Botafogo que ele não consegue ganhar 2 jogos seguidos. Não adianta. E com essa dinâmica, eu acho difícil que o Botafogo mantenha a 6ª colocação. E acho difícil, sim, nesse momento, que o Botafogo vá de maneira direta para a Libertadores. E vá para a pré. E aí, na pré-Libertadores, você tem que arrumar um time mais rápido ainda. Sem a verba que a gente não tem. Enfim, vamos ter que recuperar esses pontos aí, ou contra o Vasco, ou contra o Mirassol. Um abraço e fui.